Boa noite a todos. Eu sou o professor William e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre semiologia do abdômen. 70% da clínica médica, eles envolvem problemas do trato gastrointestinal. E em torno de 90% de toda a clínica desses pacientes, se você faz uma boa anamnese e um bom exame físico, a gente não precisa dos exames subsidiários, ou seja, os exames complementares para elucidação diagnóstica naqueles problemas. Então, compreende dizer que vários dos diagnósticos clínicos dentro da semiologia abdominal, eles estão pautados pela anamnese, pelo exame físico. Uma das queixas mais importantes e que traz o paciente para a clínica, para a avaliação clínica, é a dor abdominal. E essa dor abdominal, ela tem que ser explorada porque ela pode envolver tanto órgãos abdominopélvicos quanto órgãos abdominotorácicos. E pode envolver sintomas do trato do gastrointestinal ou dos sintomas do hépato bilio-pancreático ou do sistema geniturinário. Os pontos chaves que devem ser explorados na anamnese em relação à dor abdominal é o início da dor, quando iniciou essa dor, qual a localização exata dessa dor, qual a intensidade de 0 a 10 cruzes, que a gente já aprendeu, se essa dor irradia ou não, qual é a duração dessa dor, qual é a frequência que isso acontece no dia ou durante a semana ou durante o mês, quais são os sintomas que o paciente tem desencadeados ou que são sintomas que desencadeiam aquela dor ou sintomas desencadeantes, quais fatores têm de alívio ou de piora dessa dor e os sintomas associados. Todos esses pontos devem ser muito bem explorados dentro de uma anamnese para que eles possam ser elucidados depois, complementar no seu exame físico. Nós já sabemos que os tipos de dores, na qualificação, elas podem ser em queimação, em cólica, em pontada, em pressão, em aperto, em peso. Essa é a qualidade da dor que o paciente traz e refere para a gente. Alguns sintomas associados, como náuseas, vômitos, plenitude pós-prandial, que é aquela sensação do estômago estufado após comida, ou saciedade precoce, começou a comer e o estômago já estufou. É bastante típico dos pacientes que têm alguma irritação da mucosa do trato esôfago-gástrica, e eles podem desenvolver esses sintomas. Alterações do hábito intestinal, como diarreia e constipação, também são marcantes dentro de algumas patologias, principalmente neoplasias, né? Enterorragia, hematoquesia. Enterorragia é a presença do sangue vermelho vivo em grande quantidade nas fezes. Hematoquesia é a presença de raias de sangue misturadas às fezes. A melena, por sua vez, se torna um sangramento enegrecido. E a hematêmese é um sangue vermelho vivo presente no vômito. A disfagia é um sintoma bastante frequente nos pacientes, principalmente após o AVE. E a disfagia significa a dificuldade da passagem do alimento, seja ele sólido ou líquido. A odinofagia, por sua vez, significa a dor ao deglutir. E a pirose é uma queimação retroesternal que o paciente apresenta, principalmente após a alimentação. Sabemos que outros fatores, como icterícia, hematúria, metro ou hipermenorreia, metrorragia ou hipermenorreia, emagrecimento, febre, podem ser comemorativos e alguns sintomas associados dentro dessa queixa dos nossos pacientes. A correlação anatômica e fisiopatológica é muito importante. A gente divide o trato gastrointestinal em superior e inferior e o sistema hepatobilio-digestivo ou hepatobilio-pancreático. E a localização desses órgãos e a fisiopatologia associada, eles vão estar relacionados a patologias específicas que a gente vai aprender no próximo semestre. A divisão anatômica, por sua vez, ela é muito boa porque ela ajuda a melhorar a interpretação clínica dos sintomas do trato gastrointestinal.
E a correlação clínica dos sintomas, exame e órgão, ele nos ajuda no diagnóstico anatômico, que é o primeiro passo para a gente poder fazer levantar nossas hipóteses sobre aquele problema. Ajuda na correlação dos sintomas com sintomas ou diagnóstico sindrômico e acaba que, por fim, confirma os sinais e sintomas explorados durante a sua anamnese. O diagnóstico anatômico e sindrômico, ele deve ser o primeiro passo quando a gente faz uma investigação ou um inventário semiológico, mas visando sempre buscar a etiologia. E muitas vezes essa etiologia ela vai precisar de um exame complementar. Já vimos que na clínica da dor, principalmente, e na clínica médica, em que envolve mais de 70% a 80% dos diagnósticos do trato gastrointestinal, como uma das causas principais que leva o paciente para a consulta, a gente sabe que a gente não precisa dos exames subsidiários. É muito importante que você saiba, portanto, os marcadores anatômicos e a gente tem que relembrar a relação deles com a projeção do órgão com a parede abdominal. E aí, aqui nós temos uns pontos de referência anatômica na parede abdominal. O principal deles é o ponto do ângulo de Charpey, ou Sharpe, como é escrito. Esse ângulo de Charpey é a intersecção, então, das dois rebordos subcostais do paciente que junta a base do apêndice xifoide. O ângulo de Charpey é muito importante porque ele vai nos mostrar o biotipo do nosso paciente, seja ele longilíneo, brevilíneo ou médiolíneo. O ângulo subcostal junto, formado pelas costelas, e as linhas imaginárias, que são linhas longitudinais e transversais. As longitudinais nós temos a linha mediana e toda a linha que está ao lado dessa linha mediana é chamada de linha paramediana. E aqui nós temos, então, uma linha mediana que passa pela cicatriz umbilical longitudinalmente e uma linha imaginária que corta abaixo das últimas costelas flutuantes. Aqui nós temos uma linha transsubcostal. O osso ilíaco, com a sua projeção da crista ilíaca anterosuperior, também é uma projeção para a gente importante, porque ela marca uma linha transilíaca. Trans significa passar de um lado para o outro, e é uma linha transilíaca. E o tubérculo da sínfise púbica também, para a gente, junto com os ligamentos inguinais, são partes da referência anatômica da parede anterior em nossos pacientes. O tórax, por sua vez, e o limite anatômico tóraco-abdominal, ele tem como a junção chifo-esternal na parede anterior e na parede posterior nós temos a vértebra T7. Ele é um limite variável porque ele depende do movimento diafragmático. E o hemiabdômen direito, ele é maior que o hemiabdômen esquerdo. E ali ele assenta no abdômen à direita toda a parte do fígado, principalmente o fígado. E o baço, por sua vez, ele está no hemiabdômen esquerdo, principalmente retroperitoneal. E nós sabemos que essa parte do abdômen ela é subcostal, onde a gente consegue fazer a maioria das partes de palpação, percussão, e a ausculta do abdômen. Outra parte inferior é o abdômen que está dentro da pelve, e a gente chama essa parte de limite abdômeno-pélvico. A parte posterior ela é ligada pela vértebra T4, ao nível da vértebra L4, e os ligamentos inguinais junto à sínfise púbica fazem a parte anterior desse abdômen. São limites fixos por estruturas ósseas e a parte do abdômen é recoberto pelo osso ilíaco. Aqui nós temos uma parte que mostra o cólon sigmoide, o cólon descendente junto ao cólon sigmoide e o reto, a ampola retal do nosso paciente. Todos esses órgãos, então, da parte do trato intestinal baixo, eles estão protegidos pela pelve do nosso paciente. O que pode ser diretamente examinado depende do tipo de abdômen que a gente tem, né, para palpação ou para percussão. Abdômenes que são muito globosos têm muita dificuldade por conta do panículo adiposo. Então, a gente tem dificuldade a palpação, a percussão dos órgãos abdominopélvicos. Perdão, dos órgãos abdominais.
e que estão projetados na parede anterior. Alguns órgãos abdominopélvicos, eles não vão ser palpáveis no método direto se eles estiverem normais, porque eles estão protegidos, como ovários, trompas, útero, bexiga, próstata, reto e sigmoide. A bexiga, por sua vez, pode ser palpável quando ela está muito grande, né, cheia de líquido. E alguns outros órgãos, como fígado, vesícula biliar, vesículas biliares, as vias biliares, o colédoco, o pâncreas, são órgãos que normalmente a gente não consegue palpar tão adequadamente. Existem linhas imaginárias que vão dividir essa parede abdominal anterior em 4 quadrantes. E essa linha imaginária é a linha mediana, e a outra linha é a transumbilical, que passa pela cicatriz umbilical, e divide em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Todavia, para melhor localização da alteração, convencionou-se redividir com outras linhas imaginárias, e aí, por sua vez, linhas M-médio claviculares ou linhas médio-claviculares, ou ainda hemiclaviculares, linhas essas imaginárias que passam pelo meio da clavícula e inserem no tubérculo da sínfise púbica. Essas linhas, elas também, se o abdômen for plano, né, for aquele abdômen que acompanha o bordo bordo lateral do músculo reto abdominal. Essas linhas, elas fazem intersecções com planos de secção coronal. E esses planos coronais são linhas transsubcostais e a outra é transilíaca, que fazem cortes axiais. E aí dividem a parede abdominal em 4 quadrantes: hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, região lateral direita ou flanco direito, região umbilical ou região periumbilical, ou ainda região de mesogástrio e região lateral esquerda. Região inguinal direita ou fossa ilíaca direita, que é a nomenclatura mais antiga. Hipogástrio ou ainda região suprapúbica, porque está acima do osso pubis. E a região inguinal esquerda. Para uma boa semiotécnica, a gente exige uma boa iluminação da sala, a exposição total do abdômen e pedir permissão ao paciente, sempre que for examinar, pedir para que ele levante a blusa e abaixe um pouquinho das calças. E levantar a blusa é até atingir o processo chifoide e, obviamente, expor a sínfise púbica aqui na parte superior. O paciente tem que estar em decúbito dorsal, com a cabeça e a porção superior do tronco levemente elevados a menos que 30 graus e os membros estendidos ao longo do corpo. O paciente deve ser examinado sempre com o examinador à direita. E o conhecimento e as características dessa área anatômica é muito importante. Manter o paciente sempre relaxado quando possível. A primeira parte da sequência do exame, na parte da avaliação do exame físico abdominal, compreende a inspeção. E na inspeção nós vamos olhar o tipo de abdômen, se apresenta algum tipo de abaulamento, retrações, o tipo de pele, a distribuição dos pelos, manchas, estrias, cicatrizes, circulação venosa, movimentos peristálticos, pulsações, movimentos respiratórios. Essa inspeção é a estática. E a inspeção dinâmica a gente vai usar 2 manobras também. Na inspeção, a gente olha a cicatriz umbilical, a gente olha a forma, se ela é plana ou se ela é retraída, se ela é protrusa, se tem presença de secreção, hérnias. E a gente avalia também uma separação do músculo reto abdominal, que é chamada de diástase. Para a gente avaliar se é uma hérnia de parede ou não, a gente pode fazer uma manobra que a gente oclui a mão, então, obliterando a boca com o dorso da mão, e a gente faz um assopro. Isso vai aumentar a pressão intraabdominal e vai fazer uma protrusão da hérnia na parede, onde tiver a fragilidade. Essa manobra é chamada manobra de Valsalva. Outra manobra muito importante na avaliação dinâmica, na inspeção dinâmica,
a gente faz a manobra de Smith-Bates. A manobra de Smith-Bates é para diferenciar a massa de parede abdominal da massa visceral. E o que a gente faz? A gente pede para o paciente fazer uma leve flexão do abdômen. Quando ele flexiona, se essa massa estiver na parede, ou seja, acima do músculo reto abdominal, quando ele contrair o músculo reto abdominal durante a flexão, essa massa vai ficar mais protrusa. Então, nós vamos ter uma manobra de protrusão da massa a Smith-Bates. É isso que a gente escreve no exame físico. Todavia, se essa massa desaparece, significa que quando eu contraí o músculo reto abdominal, a massa desapareceu. E era uma massa de origem visceral. Além disso, as cicatrizes elas devem ser descritas. Cicatrizes clássicas, suprapúbicas, para acesso à pelve, para retirada dos ovários, para retirada da bexiga, do útero. Né? São cicatrizes mais antigas, de cirurgias abertas, e essa cicatriz é chamada de Pfennig-Steel. Em geral, também é o corte cesariano que é utilizado. Outra cicatriz é a mediana. E essa mediana ela pode ser tanto chifo umbilical quanto chifo púbica, se ela for uma laparotomia aberta exploratória anterior. Outra cicatriz para acesso ao fígado é chamada de cicatriz de Kocher, que acessa tanto o fígado quanto a vesícula biliar. E outras vesículas que estão ao lado da linha mediana, chamada de linhas de cicatrizes paramedianas. Existe uma cicatriz que é no ponto apendicular, que é para o acesso e retirada do apêndice, que é chamada de cicatriz de McBurney. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela depois. Quanto à forma e volume, o abdômen pode ser normal ou atípico, pode ser globoso, escavado, ventre, batácleo, pendular ou em avental. Olha aqui um paciente caminhoneiro, perninhas finas, mas um barrigão enorme. Esse é o abdômen globoso. Abdômen escavado ou escafoide é aquele côncavo, paciente que tem uma alteração grave, né, bulímica, alteração de imagem e a distorção da imagem. Ela se acha gorda, mesmo tendo esse sinal de caquexia importante. Outro abdômen é o abdômen batráqueo, que parece aquele sapinho quando fica de barriga para cima. Ele, por imaturidade ou fragilidade do músculo reto abdominal, ele acaba esparramando pelos lados e, quando você for avaliar, ele parece esse sapinho mesmo, esparramado dos lados. Outra situação é o paciente ascítico, que também pode fazer um abdômen batráqueo se ele estiver deitado. Mas quando ele está em pé, o abdômen vai para frente e chega a cair sobre as pernas. E ele pode assumir a forma do abdômen pendular ou em avental, que é como esse a gente está vendo aqui na figura. O abdômen vai fazendo camadas de pele sobre o próprio. Durante a inspeção, a gente avalia também a presença de circulação colateral e as mais importantes é a da hipertensão portal, que faz essa cabeça de medusa, como a gente está vendo aqui na figura. Outras que podem ser é da veia cava inferior, que vai fazer circulação colateral de baixo para cima, e outras vai fazer nada, né? A sequência do exame, após a inspeção, a gente faz estática e dinâmica, a gente faz uma avaliação da ausculta. Por que eu faço a ausculta depois da inspeção? Porque se eu mexer naquele abdômen, eu vou alterar os ruídos, então, abdominais, certo? Então, a gente ausculta os 4 quadrantes durante 1 minuto, cada quadrante. Não escutou nenhuma peristalse, pode ouvir um pouquinho mais de 3 a 4 minutos, porque o paciente pode ter uma dismotilidade, certo? O que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir o murmúrio, os ruídos da motilidade intestinal, certo? E também a gente ausculta os sopros vasculares. Os ruídos hidroaéreos, eles são ruídos agudos, aleatórios, decorrentes de reações de movimentos intestinais ou do próprio conteúdo luminal, gás e líquidos. A ausculta seriada ela deve ser feita em cada segmento, principalmente nos 4 quadrantes. O tempo mínimo é de 3 minutos em cada quadrante, e uma frequência que a gente vai encontrar de peristalses é de 5 a 34. E ela pode estar aumentada, diminuída, com ausência ou presença de peristalses. Esses ruídos hidroaéreos também recebem nomes específicos. Borborigmo ou borborismo é o aumento da frequência com hiperperistaltismo com timbre mais grave.
E a peristalse de luta? É quando a gente tem um aumento severo da frequência peristáltica da onda primária e ela encontra um anteparo, que seria o timbre metálico. E aí ele vai fazendo um movimento para tentar romper aquela obstrução. Aqui nós temos os pontos que a gente vai escutar também, que são bem os pontos de intersecção entre as linhas hemiclaviculares e os subcostais. Na subcostal superior, nós temos a artéria renal. É muito importante ouvir, porque se você tem uma estenose dessa artéria ou uma dissecção, você pode apresentar sopro, turbilhonamento de sangue naquela área. Outro ponto importante é da artéria ilíaca, e ele está ali na altura da cicatriz umbilical. E na artéria femoral, nós temos também um ponto femoral. Partindo para a percussão ela é utilizada para algumas causas, principalmente para mensurar o tamanho do órgão. E objetiva também avaliar a distensão dos gases, se o paciente tem o espaço de Traube livre ou não, e aí seria timpânico no espaço livre. A hepatimetria a gente avalia delimitando os limites superior e inferior e calcula o tamanho do fígado. E nós fazemos também a punho-percussão lombar para avaliação do trato gênito-urinário, principalmente com a manobra de Jordan, que a gente vai ver à frente. No objetivo de avaliação da percussão, a gente tem a avaliação então da distensão dos gases. No espaço de Traube, o som é timpânico porque aquela região é uma região virtual. E esse espaço ele assenta o fundo gástrico, assenta o conteúdo que o paciente se alimenta. Portanto, ele é logo abaixo da projeção cardíaca, é um local de fácil encontro e é difícil de caracterização. É muito importante, então, essa avaliação. Hepatimetria, o tamanho do fígado normal no seu lobo hepático direito seria de 12 centímetros, até 12, de 6 a 12 centímetros. No limite inferior, eu, porventura, vou ter na percussão som claro atimpânico ou submaciço. Se ele ficou mais maciço nessa região, avalia novamente para ver se você está percutindo o fígado ou não, tá? Agora, se eu achar um timpanismo no hipocôndrio direito, eu tenho sinal de Joubert. Sinal de Joubert é a percussão timpânica no hipocôndrio direito. Já aqui naquela região, eu só tenho o fígado, que seria maciço. E o que vai acontecer se você percutir a região e a região for timpânica do hipocôndrio direito? Nós vamos ter o sinal de Joubert. Portanto, ele pode significar pneumoperitônio ou transfixação da alça intestinal, do cólon principalmente, e ele fica entre o gradil costal e fica entre o fígado. Na hepatimetria, inicia a percussão no espaço subclavicular à direita, com progressão inferior, contando as costelas. É melhor o paciente, então, em algumas situações, né, a gente vai ter que levantar um pouquinho mais a cabeceira do paciente que não tem tolerabilidade de ficar em decúbito dorsal, certo? No limite inferior, o fígado pode assumir até 1 a 2 centímetros inferior e ser absolutamente normal. Nas variabilidades do tamanho, alguma literatura traz de 8 a 12 e outros de 6 a 12 centímetros no lobo hepático direito. E considerar sempre a ptose hepática com o movimento da respiração ou com o DPOC, o aumento, né, do volume pulmonar. Como nós já falamos, o hipertimpanismo à percussão do hipocôndrio direito é chamado de sinal de Joubert e significa perfuração de vísceras ocas causando pneumoperitônio ou transposição dessas alças intestinais. Então. Aqui na primeira figura a gente mostra o raio-x normal e na segunda a gente mostra o raio-x com pneumoperitônio. Observem que a linha do diafragma ela foi dissecada do fígado e ali agora a gente tem ar bem pretinho. E essa região é o que a gente chama de pneumoperitônio confirmado no raio-x. Outras partes podem gerar dúvida a gente achar que é pneumoperitônio.
à direita também do paciente tem uma carapaça, mas tem alstrações. Se vocês observarem, aqui parece alça de intestino. Olha só, alstrações do cólon. Então aqui não é. Aqui nós temos algumas percussões também para avaliação da CIT. E a gente vai aprender no próximo semestre, então, as três técnicas. A primeira, a massa 6 móvel de decúbito. A segunda técnica, que é o sinal do semicírculo de Skoda. E a terceira, que seria o sinal de Piparotti, principalmente nesses pacientes com a CIT. No sinal de Piparotti, a gente vê o examinador colocando uma mão servindo de anteparo e um auxiliar, e o examinador coloca a mão contralateral à barriga, ao abdômen, e faz petelecos de um lado. Essa onda reverbera até a mão e acaba ressoando na mão contralateral ou oposta. Aqui nós temos o semicírculo de Skoda e aqui a maciez móvel de decúbito. Coloca o paciente de um lado do decúbito, percute, e onde estava maciço agora ficou timpânico. O sinal de punho-percussão ela pode ser feita de duas formas. Uma é a direta, como vocês estão vendo nessa figura, a médica a examinadora fazendo uma punho-percussão direta, ou indireta, onde ela bate exatamente em cima da mão dela. E aí essa mão dela serve como se fosse um anteparo para que a gente percuta a loja renal que está ali posteriormente. A punho-percussão ela deve acontecer na loja renal posterior e descendo de um lado para o outro. É muito importante que antes de executar o sinal de Giordano, você tenha que perguntar, é mandatório, obrigatório perguntar se o paciente está sentindo dor. E se ele estiver sentindo dor, você não percute daquele lado, você vai para o lado contralateral e inicia daquele lado. Porque se você percute o lado da dor e ele tiver com uma cólica, uma pielonefrite, ele não vai deixar você mais examinar o paciente. E a percussão não é uma percussão forte, são dois soquinhos bem de leves, precisos nessa região. E por fim, a palpação. Na palpação, a gente objetiva avaliar principalmente a parede, se tem presença de hérnias, massas na região superficial, e a mais profunda para identificar se a gente encontra alguma massa nos órgãos abdominais internos. E também a gente faz a avaliação de várias coisas. O que é importante para a palpação? Antes de iniciar a palpação, certificar que suas mãos estejam lavadas e higienizadas com álcool também. E que as mãos estejam aquecidas. As unhas não podem estar grandes, tem que estar aparadas. E o paciente não esteja com a bexiga cheia, porque se você vai comprimir a bexiga, ele vai querer fazer xixi. Certo? Lembre-se de iniciar a palpação no local mais distante da dor. Isso também vale para a palpação anterior do abdômen. E quando você começa a palpação no lado contralateral à dor, essa manobra é chamada de manobra de Galamos. O que é muito importante na avaliação superficial, então, é a presença de nódulos, de hérnias, e a gente pode fazer uma palpação bimanual mais profunda com as duas mãos para pesquisar essa presença de massas ou aumento dos órgãos. Na palpação, a gente se identifica uma massa, a gente tem que saber quais as características que foram descritas da massa, localização, forma, tamanho, consistência. Lembrar que na palpação do fígado ele pode ter até 2 centímetros abaixo do rebordo subcostal à direita, certo? Ele é móvel também. E hepatomegalia é diferente de pitose hepática. Pitose hepática ela é causada toda vez que a gente abaixa ou contrai o diafragma e o fígado é empurrado para baixo. A hepatomegalia não, é o crescimento anormal, patológico do fígado. Palpação suave, progressiva e contínua é igual a ter um melhor relaxamento. Aqui a gente viu o local na linha hemiclavicular à direita, a gente vem percutindo desde o tórax até para baixo e depois a gente volta para confirmar essa percussão.
Toda vez que eu tiver um fígado aumentado na parte direita, eu também tenho que avaliar a região medial, porque ele pode ter um lobo à esquerda ali também aumentado. Existem mais de 11 técnicas descritas, mas as principais são a bimanual em ponta, que é chamada também de Lemos-Torres, a bimanual em onda, existe aquela em guerra, em garra, que é chamada de Mathieu. E existe a unilateral de ponta ou unilateral de onda também. E não podemos esquecer da manobra do rechaço. Pontos fundamentais que a gente tem que avaliar é coordenar a respiração do paciente, senão a gente vai ter dificuldade na interpretação desse exame. E toda hepatomegalia é provável, mas nem todo fígado provável está. Não, amiga. Toda hepatomegalia ela é palpável, mas nem todo fígado palpável está aumentado de volume. Essa é a informação importante para todo mundo. Alguns pontos importantes, então, na inspiração, palpa-se o fígado. Na expiração, a gente caminha a mão e vai aprofundando a mão durante a expiração. A palpação começa na fossa ilíaca direita e ela sobe para a linha hemiclavicular. É bimanual em ponta, então mão esquerda no final do rebodo subcostal, entre 11 e 12ª costela, e com o dedo médio encostando no processo espinhoso da vértebra. Aqui nós temos uma palpação bimanual com rechaço. A gente levanta o flanco à direita e tenta objetivar o levantamento do fígado. Essa é chamada de Lemos-Torres, é uma bimanual em ponta, onde a gente encontra a borda inferior do fígado. Aqui, para a gente testar toda a parte do fígado, se ela é romba ou não, a gente vai usar a técnica em garra ou a técnica de Mathieu. A unimanual em onda, sincronizando sempre com a expiração e inspiração do nosso paciente. E as manobras de rechaço que a gente faz. Algumas características que podem ser pesquisadas no exame do fígado é o tamanho, o volume, a superfície, a consistência do fígado, a borda, a sensibilidade, e se tem presença ou não de pulsações e sopros. Para a técnica do baço, a gente usa as mesmas técnicas, bimanual em ponta, bimanual em onda, em garra, mas a gente coloca o paciente em uma posição chamada posição de Schuster. É muito importante que o baço normal ele tem só até 13 centímetros. Mais de 13 a 18 ele está aumentado. E a técnica que a gente identifica que ele está aumentado ou com esplenomegalia é fazendo a percussão do traube. Porque se encontrar o traube maciço continuamente ou submaciço, nós estaremos de frente ao aumento do baço. E a gente tem já uma esplenomegalia. O baço só se torna palpável acima de 18 centímetros. Então, aqui nós temos um rechaço e a palpação da técnica unimanual em ponta. E aqui a posição de Schuster, que a gente coloca o paciente em decúbito lateral direito, faz uma extensão do membro inferior direito, o membro inferior esquerdo ele fica flexionado, um ângulo de 90 graus, e o membro superior esquerdo sobre a cabeça. A palpação do baço, então, ele exige a posição de Schuster no paciente, e a palpação do rim, são métodos bimanual em ponta. O rim direito ele pode ser mais palpável nas mulheres magras e com bom relaxamento muscular. O rim esquerdo ele é dificilmente palpável porque ele é mais retroperitoneal. A gente usa uma técnica de rechaço também. Pode colocar o paciente na posição de Schuster para avaliação dos rins também. Alguns pontos bem dolorosos, importantes, são ponto gástrico, ponto tifoidiano ou ponto epigástrico. Ponto cístico ou sinal de Murphy, que significa a pausa da inspiração durante a palpação pelo examinador do ponto cístico. E o paciente pausou a inspiração porque ele sentiu dor durante essa palpação contínua do ponto cístico. Pontos esplênicos ureterais e alguns sinais bastante característicos, né, de descompressão dolorosa. Aqui nós temos alguns pontos dolorosos. O ponto cístico, por sua vez, ele é o ponto onde a gente vai avaliar a vesícula. Ele é um ponto que sai da intersecção da crista ilíaca anterosuperior, esquerda, e vai subindo, passando pela cicatriz umbilical e faz uma intersecção com a linha hemiclavicular direita. Esse é o ponto cístico. O ponto apendicular, ele é um ponto que ocorre
nos 2/3 distais a cicatriz umbilical. Então, a gente traça uma linha reta entre a crista ilíaca anterosuperior à direita até a cicatriz umbilical, divide em 3 partes iguais e os 2/3 distais da cicatriz umbilical é o ponto apendicular. É ali que a gente vai avaliar o apêndice. E se esse paciente apresentar uma descompressão dolorosa, principalmente na região apendicular, a gente chama isso de sinal de Bloomberg, que é a descompressão dolorosa. Se ele fizer uma descompressão em qualquer parte do abdômen, ele chama sinal de descompressão dolorosa. E aí a gente vai descrever outra parte abdominal. Sinal de Torrisomes realiza uma percussão na região da loja hepática e qualquer sinal de dor caracteriza a presença de um abscesso inflamatório hepático. E o sinal de Courvoisier é uma vesícula grande, palpável e indolor. Ela geralmente significa uma compressão do ducto do colédoco por um tumor de vias biliares ou do pâncreas. Aqui nós temos o sinal de Cullen. O sinal de Cullen, ela é uma equimose periumbilical azulada ou preta e é decorrente de uma hemorragia intraperitoneal. Indica ruptura de gravidez ectópica ou pancreatite necrohemorrágica. Outro sinal é um composto de nomes que a gente chama de Gray-Turner. E é só lembrar que são duas equimoses que ocorrem nos flancos bilateralmente. Então, Gray-Turner são equimoses em flancos na parte bilateral e é muito característico da pancreatite necrohemorrágica, assim como o sinal de Cullen. E essas equimoses, elas representam então esse sangramento, que pode ser causado por gravidez ectópica, rompimento de trompas e dentre outras. Para avaliação da apendicite, sinal de Bloomberg no ponto de McBurney ou ponto apendicular é importante. O sinal de Lenander é uma dissociação entre temperatura axilar e retal, que a retal ela estaria 1 grau a mais do que a temperatura axilar. E algumas avaliações, como a avaliação de pessoas, obturador e do sinal de Hovse. O sinal de pessoas, a gente coloca o paciente de decúbito lateral esquerdo, faz uma hiperextensão das coxas direita, contração do músculo psoas, e o paciente refere uma dor em fossa ilíaca direita. Principalmente quando colocar a mão em cima do joelho e pedir para o paciente elevar a perna contra a sua mão e não deixar abaixar. E ele sente uma dor no ponto apendicular. Outra manobra, a gente coloca a perna do paciente a 90 graus e faz uma rotação externa da coxa direita. E aí o paciente refere dor na face ilíaca direita. Outro sinal é o sinal de Hovse, que a gente faz uma palpação profunda e ascendente do hemicolo esquerdo e vai deslocando esse gás até o seco, né? E aí o paciente tem uma distensão, muita dor. Bastante coisa para a gente estudar, mas fica aqui as minhas dicas. Espero que vocês aprendam, tenham dúvidas sobre o assunto, a gente vai tirar no nosso plantão Tira Dúvidas. Tudo bem? Bom estudo a todos, menino, galera, muito obrigado, viu, pela atenção. Boa noite.